Meu amigo vascaíno, uma boa noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente vai falar sobre alguns assuntos que estouraram e ganharam muita ênfase nos bastidores do Vasco da Gama, momentos antes aí da partida decisiva contra o Fluminense. Entre esses assuntos, a gente vai falar sobre a situação do potencial construtivo, jogadores acertando com o Vasco da Gama. Perfeito? Vamos falar aí sobre saída de jogador e principalmente sobre o novo investidor, porque a gente tem novidades aí muito claras para poder passar para vocês. Eu peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, o seguinte, daqui a pouquinho o Vasco joga contra a equipe do Fluminense. Vou tomar meu banho e ir para o Newton Santos, muito frio aqui no Rio de Janeiro. O Vasco desfalcado, Piton não joga, mas isso não é desculpa, porque o Fluminense está muito mais desfalcado do que o Vasco da Gama para essa partida. O time do Vasco já definido, com Léo Jardim no gol, né? O PH, o Maicon e o Léo Pelé. O João Vitor fica no banco de reservas, né? Vai ser relacionado. Na lateral esquerda, Vitor Luiz no lugar do Puma, perdão, no lugar do nosso Piton, né? No lugar do Piton, Hugo Moura, Cocão, Esforza, Paê, Adson e Vegete. Esse é o time do Vasco da Gama. Hoje a gente teve novidades com relação à situação de dispensa de jogadores. E é confirmadíssimo aí o Prachetes, né? Vai ter essa situação dele finalizada na próxima segunda-feira. Tá indo para o Atlético Paranaense. Algumas situações, como a do jogador Serginho e a do jogador Galdames, tá? Também evoluíram. O Serginho tem proposta aí do Criciúma para deixar o Vasco da Gama, e as negociações entre São Lourenço e Galdames e Vasco da Gama avançaram nas últimas horas, além da negociação do Eric Marcos, que está deixando o Vasco da Gama, e a gente deve ter essa negociação sacramentada aí já na próxima semana, para dar um alívio financeiro aí na folha do Vasco da Gama, dar aquela enxugada, e principalmente no caso aí do Eric Marcos, para a gente poder ter grana em caixa com essa venda. Bom, o seguinte, falando aqui sobre a situação do potencial construtivo, o vice-presidente do Vasco da Gama, o Renato Brito, né, ele esteve no canal Atenção Vascaínos e disse que o Vasco já vendeu uma parte do potencial construtivo, tá, para as reformas de São Januário. Já está vendido, o nome da empresa nos próximos dias vai ser dito aí pela diretoria do Vasco, que tem que dizer muita coisa aí para a sua torcida, sem dúvida nenhuma. Então, potencial construtivo, um percentual dele já está vendido. Muito se falando aí da empresa Cirela, que é uma construtora, e da rede hospitalar, a Reddor, certo? Aqui no Rio de Janeiro. Bom, o seguinte, sobre a situação do investidor, eu trouxe a informação na parte da manhã sobre essa situação da Crefisa no Vasco da Gama. Cara, isso está ganhando muita ênfase dentro do Palmeiras, tá?
porque é o seguinte, a Leila, ela concorre à eleição, mas a Leila já abriu uma licitação lá no Palmeiras, porque ela não vai aumentar ali o patrocínio do Palmeiras, para quem quiser colocar a marca no patrocinador master, para poder colocar. Muitos falando da empresa de automóvel, a BYD, lá no Palmeiras, lá no Palestra, certo? Inclusive, tá? Junto aí com a Crefisa, já pode chegar a Puma aqui no Vasco da Gama, a Puma que tem uma boa relação aí com o pessoal lá da Crefisa, do Palmeiras, tá? O seu Lamarck comprando aqueles 31% aí, referente a 777 Partners, perfeito? Essa situação, ela provavelmente vai ser sacramentada tão logo o Campeonato Brasileiro termine, até por conta aí das eleições do Palmeiras, que vão acontecer no mês de novembro, mas a situação da Crefisa está muito forte aqui no Vasco da Gama, nos bastidores e principalmente entre conselheiros do Palmeiras. O Pedrinho dá essa prioridade, essa preponderância a um parceiro, onde ele vai ter oportunidade aí de participar nas decisões, tá? O receio do Pedrinho é vender para um fundo internacional e que aconteça a mesma coisa que aconteceu com a 777 Partners. Falando aqui sobre a situação aqui, dar umas atualizadas sobre essa situação de reforços, tá? A negociação com o Maurício Lemos, tá? Ela provavelmente vai ser sacramentada na segunda-feira, tá? O Vasco já arrumou a situação aí para fazer o pagamento das luvas do atleta. O jogador uruguaio, passou pela seleção uruguaia, tem 28 anos, o Vasco já tem esse dinheiro. O Vasco deve fazer esse pagamento na segunda-feira para o Galo liberar o atleta e o atleta vir a ser jogador do Vasco da Gama. A gente acredita, segundo informações que a gente tem, né, que finalmente o Maurício Lemos, que já era para ter chegado aqui no Vasco da Gama, tá? Essa negociação não é nova, essa negociação está acontecendo desde quinta-feira passada. Ele venha a acertar aqui com o Vasco. Outra situação, Brian Rodrigues com o Vasco da Gama, o América do México já está com a proposta do Vasco em mãos. A proposta já está em mãos, tá? Agora a situação é a seguinte: o Vasco aguarda a resposta do América do México. A tendência é que, como envolve dinheiro de valor fixado, tudo é negociável. Tudo é negociável. Provavelmente eles devem mandar uma contraproposta aqui para o Vasco da Gama. Daí veremos se o Vasco terá condição aí de efetivamente fazer esta contratação, que, repito, não é fácil. Como plano B, o Vasco trabalha aí com a contratação do Yuri César, tá? Mas é uma negociação que hoje está em stand-by. A preferência do Vasco é para trazer o Brian Rodrigues, tá? A gente passa essa situação para vocês aí. E muitas pessoas falando sobre a situação aí do Renier. Calma que o Vasco negocia. O Vasco tem a conjectura de trazer pelo menos mais 4 reforços aí. Vamos aguardar para ver se dá tudo bom. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Quando a gente chegar lá no Engenhão, a gente abre uma live lá para a gente mostrar para vocês como estão as coisas lá. Aquele abraço. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!